O Raul Albalt, ele tinha feito uma coisa que foi bem interessante, que fazer 3 locais chamados de postos de atração. O que acontecia nos postos de atração? Então ele fez um em Presidente Getúlio, um em José Botê, né? Antigamente ali, acredito que era, hoje seria, né, Presidente Getúlio, José Botê e, se não me engano, Vitor Meirelles. Isso, seriam os atuais municípios de hoje. Então é longe, né, se a gente vê, né? Então ele fez 3 postos de atração, os postos tinham torres para observar, né, melhor, ter uma visão melhor do que está acontecendo em volta, abriam roças, e a ideia era fazer o quê? Cara, vamos tentar fazer amizade aqui com o chefe dos indígenas, que a gente encontrar, e tentar convencê-los de morar aqui agora. Então não era exatamente, não existia uma receita pronta, né? Que até então quem fazia isso eram os jesuítas com os Guarani, porque nem todos os indígenas aceitavam essa situação de, digamos, de redução, de ficar no local apenas, né? Porque eles tinham esse modo de vida tradicional de circular por tudo. Por exemplo, os charruas lá no Rio Grande do Sul, eles eram irredutíveis. Ninguém conseguiu fazer com que eles ficassem no local de acordo com um modo de vida novo que os jesuítas iam proporcionar, né? Inclusive, os próprios Guarani ajudaram os jesuítas a extinguir esse povo através de guerras, né? Enfim, voltando a Santa Catarina, então como é que foi o primeiro contato? O Eduardo ficou sabendo que um dos postos de atração foi atacado e ele correu para lá. Como ele ficou sabendo, não faço ideia, algum mensageiro, não tinha WhatsApp, não tinha no máximo um telégrafo. Então ele foi para lá e encontrou todo o posto em chamas e conseguiu se comunicar com um dos indígenas, que era um guerreiro muito brabo, né? O Covi, que era um dos líderes ali. Como é que Eduardo conseguiu? Ele há uns anos atrás, ele teve acesso a esse livro, que está escrito em alemão, caiu aqui uma carta, né? Que é o Hugo Gensch. Hugo Gensch era médico em Blumenau, e em 1908 ele adotou uma menina indígena, Choclen, que foi batizada de Maria Coricrã Gensch. Através dela, o Dr. Hugo fez um dicionário alemão em Choclen. Eduardo teve acesso a este livro, que está comigo até hoje, né, e conseguiu decorar todo o vocabulário. Esse livro também apresenta uma monografia que o Dr. Gensch fez acerca da educação da menina. Ele vai num congresso de americanistas em 1908, em Viena, Áustria, onde reuniam os principais estudiosos das questões americanas, principalmente indígenas, e lá ele faz a denúncia que aqui em Santa Catarina o Estado permitia o extermínio de indígenas que estava atrapalhando a colonização. E nesta monografia também ele prova que a humanidade do indígena, acreditem ou não, há um pouco mais de 100 anos, muitos nem consideravam os indígenas como seres humanos. Então ele consegue provar, sim, infelizmente teve que fazer isso, né? Que fez toda a diferença. Eu adotei uma menina indígena, ela fala não só alemão, como fala francês, português e inglês. Ela é uma menina normal, inteligente, né? Então o Eduardo conseguiu ter acesso a esse livro, ele conheceu pessoalmente, né, o Dr. Gensch, fizeram amizade e tal, até certo período da vida dele, e ele larga tudo que ele aprendeu para falar com esse chefe indígena para não ser morto, porque eles começaram a atacá-lo e a disparar seus arcos, até que um falou, não, para, que coisa mais estranha, é um branco falando a nossa língua, mesmo que diferente, mas vamos ver o que ele quer. Daí o Eduardo ele tira a camisa e mostra que está desarmado, determinada distância, o indígena fala tipum, tipum. Tipum é arma de fogo, né? Ele puxa o sabre, né? O tipo de faca, né? O tipo de espada e, não é, e fala na língua deles, não é, o tipum, não é arma de fogo, é um sabre, eu quero vos dar. E ali começa, de fato, pelo menos ele não foi morto
nessa situação. Ele conseguiu, assim, se comunicar, explicar as intenções, e ele teve que viver praticamente 1 ano e meio com eles no modo de vida tradicional até conseguir convencê-los a ir para uma área determinada para serem protegidos pelo Estado, que eles estavam sendo caçados e mortos e capturados, né, pelos bugreiros, que era um grupo muito especializado em Santa Catarina de fazer esse tipo de serviço sujo, né, de caçar, capturar criança, exibir as orelhas, né, geralmente uma orelha só do lado direito, por exemplo, para mostrar que cada orelha representava uma cabeça cortada, né? Ele fazia isso.